Pedro. Abra lá na primeira carta do apóstolo São Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro, logo depois de Tiago. Amém? Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Fala o versículo, né, pastor? 1 Pedro 1, aí o capítulo, né? 1 Pedro 1, versículo 13. Amém? 1 Pedro 1, versículo 13. Diz assim: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vou ler o 16 novamente. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Feche teus olhos, estenda a mão para cá, diminui só um pouquinho o ventilador, estende a mão para cá. Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração, eu te louvo de toda a minha alma, te bendigo de todo o meu entendimento. Jesus, tu sabes que eu não digo o que vou dizer agora da boca para fora. Eu nunca me sinto preparado o suficiente para ocupar essa tribuna, para ocupar o altar do Senhor. Jesus, quando aqui subo totalmente na dependência do Senhor. A minha sabedoria humana ou intelectualidade são incapazes de entregar à tua igreja e ao teu povo algo tão poderoso como é a tua palavra e a vontade do Senhor para nós. Ah, Jesus, tu sabes que eu não me sinto capaz, mas eu sei que o Senhor me capacita. Então eu peço o Espírito do Senhor, humildemente, por favor, capacite-me agora. Que nada seja capaz de atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Que apesar de mim, o Senhor fale com teu povo. Que os corações estejam preparados, que as mentes estejam preparadas. Ah, Senhor, que a terra seja fértil e que o teu filho e a tua filha que vão ouvir essa palavra agora ou ouvirão depois, produzam a 30, a 60 e a 100 por um, no nome que é sobre todo nome. Tira toda distração do nosso meio. Ah, Senhor, toda e qualquer tentativa do inimigo de atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer, eu repreendo no nome do Senhor. Acampa os teus anjos neste lugar, na casa dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: Jesus, fala comigo. Eu quero te ouvir e guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, Jesus. Amém? Você pode louvar, aplaudir o Senhor aí? O tema de hoje é santidade. Eu espero que ao final desse culto, tanto você como... Eu já disse isso em outras ocasiões, quando a palavra às vezes não é aquilo que a pessoa esperava, não era aquilo que ela queria ouvir, quando a palavra é um pouco mais dura. Eu espero que quem nos assiste não nos deixe de assistir a partir de hoje, mas assista ainda mais a partir de hoje, porque o Senhor tem algo muito sério para falar conosco, e essa coisa é santidade. O que é ser santo?
muitas pessoas aqui, quem fez aula de batismo principalmente, sabe o que significa ser santo, porque nós, na aula de batismo, não apenas na aula de batismo, estou citando um exemplo só, né? Mas aqui na igreja, durante os nossos cultos, nesses 14 anos quase, nós sempre frisamos a questão da obediência, do amor a Deus e da santidade, sem a qual ninguém de nós, diz a palavra, verá a quem? A Deus. Mas enfim, o que é ser santo? Para muitas pessoas como eu no passado, antes de conhecer Jesus como eu hoje conheço, eu achava que ser santo era fazer milagres. Santo faz milagre, irmão? Ai, Jesus, houve dúvida no ar. Santo faz milagre, irmão? Faz, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele: santo faz milagre. Amém? Um dos papéis do santo é operar os mesmos milagres que Jesus operava aí, maiores ainda. Não fique triste não. Ô pastor, você me pegou agora. Eu estou achando que é aquele. Não é. Então, durante muito. Por que você respondeu não? Porque a gente tem a mesma ideia que a gente tinha às vezes antes de nós conhecermos Jesus, como hoje nós conhecemos. Então, santo faz milagre? Segundo João 14, faz sim. Farão as obras que eu faço, e maiores ainda, vocês o que? Farão. Vocês farão obras maiores do que eu. Os santos farão isso. Mas ser santo é muito mais do que isso. Amém? A questão é muito maior do que apenas operar, do que apenas fazer milagres. Então, o que é ser santo? Antigamente, vou repetir, a primeira coisa que a gente achava que precisava acontecer para ser santo era estar morto. Não é verdade? Para ser santo, primeiro tem que estar morto, tem que ter deixado este corpo carnal, tem que ter saído desse corpo, tem que ter se transformado apenas em um espírito para que você possa ser santo. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente imaginava que precisaria para ser santo era o quê? Ter sido em vida terrena uma pessoa muito, mas muito mesmo boa. Ter feito coisas boas, ter falado coisas boas, não é verdade? Ter ajudado as pessoas, ter sido uma pessoa fora da curva, muito acima da média do que a gente considera ser bom, né? Não era apenas trabalhar, não era apenas não matar, não era apenas não roubar, não era isso, era fazer muito mais. Era uma pessoa que se destacava pela sua bondade. E aí, quando a pessoa morria, tendo sido ela uma pessoa muito boa, algumas pessoas iam lá, canonizava, né? Como é que a gente chama? Canonizava, e a pessoa se tornava santo. Só a luzinha aí que atrapalha um pouco. A pessoa se tornava o quê? Santo. Irmãos, é preciso morrer para ser santo? Ai, pastor, e agora que eu respondo? É preciso morrer para ser santo. Mas não é preciso morrer física? Não é preciso abandonar este corpo para ser santo. É preciso abandonar apenas o que? O pecado. É morrer para este mundo. Quando você morre para este mundo, aí você que já é uma pessoa do bem, só estava com a cabeça meio complicada, aí você começa a seguir a Jesus, e segundo a palavra de Deus, aí sim você pode o que? Fazer milagres. Aleluia! Aí sim você pode ressuscitar os mortos. Aí sim você pode fazer o que você quiser que seja, e vai acontecer. Só tem um problema. Para quem acreditava naquela época que para ser santo tem que morrer fisicamente, o problema é que os mortos não podem ouvir os vivos.
Os mortos não conseguem ouvir, nem conseguem ter contato com os vivos. Então seria impossível, por mais que a pessoa fosse uma pessoa boa, é impossível, por mais que a pessoa seja uma pessoa do bem, quando ela morrer, nós que estamos vivos continuar tendo contato com a pessoa que morreu, e ela de alguma forma pudesse nos ajudar. Sabe quem tentou fazer isso? Na Bíblia, sabe quem tentou fazer isso? Conhece a história de Lázaro e o rico? Conhece, se eu não me engano, Lucas 16? O Lázaro diz que o rico vivia regaladamente, banqueteava, vivia uma vida regalada, ele fazia tudo o que ele queria, enquanto Lázaro, o quê? Não tinha nem o que comer, comia os restos de comida, se coçava com tanta ferida, doente, e aí os dois morreram, e um foi para onde? Seio de Abraão, e o outro foi para o Hades. E aí disse que lá, no lugar de sofrimento, o rico olhava o Lázaro lá, uma vidona lá, no seio de Abraão, uma vidona, sendo servido, alegre, não tinha enfermidade, não tinha nada, vivendo bem. Aí o rico, que viveu tudo que ele queria aqui na terra, grita: pai Abraão, pede que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo, para me aliviar deste terrível sofrimento. E aí, pai Abraão, que representa o Senhor, disse: olha, não dá, existe um abismo entre nós. E aí, o que o rico diz? Então faz uma coisa, por favor, manda que alguém vá, porque eu tenho mais 5 irmãos, manda que alguém vá à casa do meu pai, e fale para os meus irmãos pararem de errar, de pecar, para que eles não venham para este lugar de tormento. E aí o que pai Abraão diz? Olha, é impossível. Eles têm quem? Os seus profetas, que estão o quê? Vivos lá na terra, e apenas os vivos podem falar com os vivos. Então eles têm que ouvir os profetas. Se eles não querem vir para cá, eles têm que escutar eles, porque eles estão pregando a minha palavra lá, eles estão ensinando como não vir para este lugar, o que fazer para não vir para cá, para este lugar de tormento. Mas ninguém daqui vai poder ir lá falar com eles, nem se comunicar com eles. O único que pode é quem? Jesus. Por quê? Porque ele morreu, mas ressuscitou. Oh glória! Ele é o único que vai poder ouvir, porque está vivo, e fazer alguma coisa por você, se a Ele, eu e você clamarmos, eu e você pedirmos. Amém, meu irmão? E ainda que o morto pudesse ouvir o teu pedido, ainda que pudesse, ele é um único Espírito. Ele só ia conseguir ouvir um pedido de cada vez. Mas fazer alguma coisa, jamais poderia fazer. Porque o único que pode fazer algo por nós é quem? Jesus. Por que, pastor? Ainda que ele pudesse ouvir, porque só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é o único que consegue ouvir os pedidos de todo, de atender a todo mundo e de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único. Então, ainda que eu, quando morrer, que vai demorar uns 100 anos pelo menos, acho, eu acho, ou então até Jesus voltar, ainda que eu, se você acha que eu sou uma pessoa do bem, que sou uma boa pessoa, e aí quando eu morrer, esse corpo se desfizer, se você falar: pastor Gil, por favor, eu estou com problema aqui com a minha esposa, Senhor, ela está cozinhando mal demais, me ajuda, eu não vou ouvir. E ainda que eu pudesse ouvir, eu não poderia te ajudar em absolutamente nada, porque os mortos não podem ouvir e não podem nos ajudar, por melhores que eles tenham sido aqui nessa terra, e por mais milagres que eles tenham operado no nome de Jesus aqui nessa terra, eles jamais poderão nos ouvir e nem nos ajudar.
Agora nós que estamos vivos, nós sim podemos fazer muitas coisas. Nós sim podemos fazer o que Jesus disse, o que Ele falou: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, pegarão os serpentes, beberão algo envenenado e não vos fará mal algum. Você sim pode expulsar um demônio, você sim pode curar um enfermo, você sim pode ressuscitar um morto, se você crer e obedecer a palavra de Deus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Você pode. Se você nunca operou um milagre, se Deus nunca usou você para curar um enfermo, para expulsar um demônio, talvez seja porque você nunca se colocou na posição de querer curar alguém, nunca entrou no teu coração, você nunca acreditou que você poderia curar alguém ou expulsar o demônio. Porque se você ama Jesus, se você anda segundo os mandamentos do Senhor, você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, você pode, no nome de Jesus. Você pode todas as coisas. Então, pastor, o que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus. Na aula de batismo a gente costuma citar um exemplo. Esse teclado que o Antônio estava tocando agora há pouco, nós consagramos ele a Deus. Quando nós compramos, nós pegamos o óleo da unção, ungimos, consagramos e dissemos: Senhor, este teclado só vai tocar louvores ao Senhor. Esse teclado não vai tocar a música do mundo aqui, porque ele é separado para o serviço do Senhor. Nós temos mesas aqui que às vezes a gente faz refeições, a gente fazia muitos eventos, vamos voltar a fazer em nome de Jesus, jantares, almoços. Essas mesas foram consagradas, essas cadeiras foram consagradas. Às vezes as pessoas dizem: pastor, você pode emprestar umas mesas dessa? Não posso emprestar. Mas por quê? Porque essa mesa ela é separada apenas para fazer a obra do Senhor. Não posso levar ela para outro lugar. Às vezes as pessoas ficam tristes, mas elas entendem o que significa ser separado para Deus. É ser separado do mundo, é não aceitar as coisas do mundo na sua vida. Um exemplo que eu uso nas aulas de batismo é você pegar um garrafão. Se eu trouxer um garrafão de água daqueles de 20 litros, lacradinho, bonitinho, passado álcool na tampa, como a gente já tinha que fazer antes, que os carregadores carregam com a mão suja. Então a gente chegava em casa, lavava, passava álcool antes de derramar ele, tirar a água. Já tinha que fazer, faz agora. Aí se eu pegar e tirar o lacre, água purinha, pegar um copo, colocar, você toma? Quem aqui toma? Agora estou na dúvida, pastor. A água é pura, está com sede, quem toma? Todo mundo. Agora, se eu pegar o garrafão de água purinha, que você toma, você tomaria, eu for lá no banheiro com um conta-gotas e pegar uma gota, o vaso lá sanitário foi dada a descarga, foi lavado, está limpo, aí eu vou lá, pego um conta-gotas e tiro uma gota lá do vaso. Aí venho e pingo dentro do garrafão de 20 litros d'água. É uma gota para 20 litros d'água. Aí eu pego um copo, ponho a água. Quem aqui bebe? Está amarrado. Ninguém bebe. Por quê? Porque está contaminado. Ser santo significa isso. Deus não aceita. Quando Deus pedia a oferta de sacrifícios, quem lembra no Velho Testamento, os animais que eram sacrificados, eles tinham que ser sem nenhum defeito. Não podia ser doente, não podia ter perna torta, nem mancha. Tinha que ser perfeito, senão o Senhor não aceitava.
Então o que é ser santo? É não se contaminar com este mundo, é ser separado, é não ser corrompido por este mundo. Amém, irmão? Ser santo é lutar todos os dias contra o pecado. E é uma luta fácil? Pode acender as luzes, alguém esqueceu. E é uma luta fácil? Não é. Lutar contra o pecado é fácil, irmãos? Não é fácil. Nunca foi e nunca será. Nem para mim que sou pastor, nem para o Papa, nem para um bispo, nem para ninguém. Lutar contra o pecado, lutar contra a vontade da carne, lutar contra você mesmo é uma batalha diária, é minuto após minuto. Porque o diabo nos tenta a todos os momentos. Então não vem dizer que é fácil andar em santidade, não vem dizer que é fácil andar santo, porque só quem luta para andar é que sabe quanto é difícil. Mas é impossível? É impossível, irmãos? Não. É possível, porque para Deus todas as coisas são o que, irmãos? Possíveis. O que é pecado? Pastor, lutar contra o pecado. Mas o que é pecado? É ir contra tudo o que está nos mandamentos do Senhor. Se você não faz o que está nos mandamentos de Deus, então você está fazendo o quê? Você está pecando. E não é a questão apenas de errar, porque errar, irmão, todo mundo erra ou não erra. A palavra de Deus diz que se você disser que não tem pecado, a luz do Senhor não está em você, você já pecou. Só que eu costumo também citar um outro exemplo. Eu já citei muitas vezes, todas as vezes que a gente fala sobre esse tema santidade, eu cito esse exemplo. Aqui das mulheres, quem sabe fazer bolo em casa? As mulheres. Isso. Deixa eu fazer a pergunta diferente. As solteiras, quem sabe fazer bolo? Jovens, olha aí para não casar. Não sabe nem fazer um bolo? Irmão, mas quem aqui sabe fazer bolo? Sabe, as mulheres? Então você é boleira, confeiteira? Você sabe fazer bolo, mas não significa que você seja boleira. Não é verdade? Que você seja confeiteira. Porque para ser confeiteiro, para ser boleira, você tem que fazer isso como ou seja, a pessoa que faz isso todos os dias. O cristão, ele vive pecando todos os dias? Ele vive na prática do pecado? Ele é profissional? Não. Mas ele peca? Peca. Ele erra? Erra. Mas ele luta todo santo dia contra o pecado. E ele tem que lutar todos os dias, vencer um leão todos os dias. A Bíblia diz que o diabo anda o quê? Ao nosso derredor. Porque aquele que tem a Deus, ao redor dele está quem? O Senhor, os anjos do Senhor te guardando, te protegendo. Mas ao derredor está o diabo tentando te tentar todos os dias para você errar, para você pecar, para você entristecer o Espírito Santo, para você não fazer a vontade de Deus e para assim você não ser abençoado. Para que aquilo que Deus tanto sonha para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, não aconteça. E ele fica te tentando todo santo dia. E se você não for forte, e se você não buscar forças todos os dias, e se você não orar todos os dias, você não vai conseguir resistir. Não se engane, Satanás sabe muito bem o que está fazendo, e ele está fazendo de tudo para destruir a minha e a sua vida. Amém, meu amado? Amém? Vou pedir para alguém me ajudar a partir daqui, se puder. Ser santo não é errar, mas tem pessoas que dizem assim: todo mundo erra. Eu estava dizendo outro dia, se todo mundo pular do prédio, você vai pular também? Não. E vou dizer mais, nem todo mundo erra. Lembra quando Elias entrou na caverna? Lembra? Nós falamos esses dias. Ele chorou para Deus: ah, só sobrou eu que não pecou. Senhor, não, tem mais 7.000 que não se prostraram a Baal.
Às vezes a gente pensa que só a gente está passando por luta, que só a gente está resistindo, mas não é desse jeito. Tem muitas pessoas que também estão sofrendo para andar segundo aquilo que é a vontade de Deus e depois viver o prêmio que Deus tem preparado para cada um de nós. Pastor, e quando acontecer de eu errar, de eu pecar, ou de eu desagradar a Deus, contaminar a água, é só passar no filtro. Qual é o filtro? O filtro serve para purificar? Serve. É fazer o que a última canção aqui estava dizendo: entrar no teu quarto, fechar a porta, ajoelhar, pedir a presença de Deus, chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, olha, eu pequei mesmo, Senhor, e ter aquele sentimento de arrependimento profundo pelo mal que você cometeu. E aí você vai estar passando pelo filtro. E aí, neste momento, Deus vai estar te perdoando e tornando você puro novamente. Amém, meu irmão? E Deus vai perdoar? Vai. Só que lembre de uma coisa: o pecado tem consequência. O pecado tem consequência. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não nos corrige, nós não somos filhos, nós somos o quê? Bastardos. Nós somos bastardos, somos filhos ilegítimos. Amém, meu amado? Errar, você vai errar. Eu erro, irmãos, e eu só louvo a Deus porque cada dia que passa a gente vai aprendendo e vai errando menos. Sábado eu estava no monte e eu dizia para Deus: Senhor, como eu já disse tantas vezes aqui, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em nós para ter nos aceitado tão falhos, tão errados, né, irmão Mário? Tão pecadores como nós somos. E eu disse: Senhor, isso é uma grande honra, é um privilégio que eu sei que eu não mereço. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, nos meus irmãos lá da igreja, mas eu sou grato pelo Senhor ter olhado para nós, para o Senhor ter apontado para nós e ter dito: eu aceito você do jeito que é, vem, vou mudar a sua vida. Ser santo é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus juízos, as suas ordenanças. Todas essas palavras têm o mesmo significado. João 14:21 diz: aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e a eles obedece. Vou falar numa outra versão, João 14:21, se você quiser abrir na sua casa. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e também eu o amarei e me revelarei a ele. Oh, glória! Pastor, quais são os mandamentos do Senhor? Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles estão em 2 livros da Bíblia. Primeiro no livro de Êxodo, capítulo 20, e depois ele é repetido no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Eu vou ler com você, qualquer um dos 2 vai estar mesmo. Se você está me assistindo, pega a tua Bíblia agora. Se você tem uma Bíblia na tua casa, vai lá rapidinho, abra. Êxodo é o 2º livro da Bíblia, vai ter Gênesis e depois Êxodo. E aí você abre no capítulo 20 do livro de Êxodo. Eu aprendi os 10 mandamentos quando eu era pequeno, mas eu não sabia que algumas coisas não estavam batendo com a Bíblia. Até o 2º mandamento foi suprimido de quando eu aprendi, foi tirado, e foi colocado no 9º mandamento um outro mandamento que não está aqui. Mas enfim, vamos ler. Capítulo 20, versículo 1 do livro de Êxodo diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento, no versículo 3:
não terás outros deuses de mim. Mandamento primeiro: não terá outros deuses. O que são deuses? Aquilo que você acredita que é uma divindade, um ser espiritual que até ajuda Deus, intercede por nós. Em alguns casos, eu acreditava que existiam outros deuses que intercediam por mim. Só que Deus está dizendo: não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento está no versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. Estes 3 versículos inteiros são o segundo mandamento. Terceiro mandamento, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sabe a pessoa que tudo que ela vai fazer está até mentindo e fala o nome de Deus? Não, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Está tomando o nome de Deus em vão. Eu juro por Deus. Não pode jurar por Deus. É bíblico também. Não jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos pés do Senhor, mas antes seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. É isso que está escrito? É. Então nem jurar por Deus você não pode. Seja assim, estou falando a verdade. É verdade, é verdade, acabou, é verdade. Não tome o nome do Senhor em vão. Esse é o terceiro. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e neles fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esses 4 versículos inteiros é o quarto mandamento. Pastor, então eu não devo trabalhar no sábado. Vou repetir. O que significa sábado? No hebreu é o Shabá. O que significa Shabá? Descanso. Ou seja, você tem que trabalhar 6 dias. Vou repetir o versículo 9: 6 dias trabalharás e neles fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. Você tem um trabalho que começa na terça-feira. Eu começo a trabalhar na terça-feira. Eu trabalho terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que dia é o seu Shabá? O seu sábado? O seu dia de descanso? A segunda. Você sabia? Tem algumas pessoas que insistem, não, é o sábado. Você sabia que existe um ano inteiro que é sábado? Um ano inteiro é o Shabá, o ano sabático. A cada 6 anos, no 7º, a terra tinha que ter descanso. Não podia plantar nada, não podia colher, não podia. Era um ano inteiro, que era um ano inteiro, era um sábado, o Shabá. Então, como pode estar se referindo a um dia? Sim, é um dia, mas não é um dia específico. Vou repetir: Shabá em hebreu significa descanso. Você vai trabalhar 6 dias. Só que isso Deus leva a sério. Você tem que ter um dia para descansar o teu corpo.
Você tem que ter um dia específico. Existe no dia o tempo de descanso, que é o tempo de dormir, não é? Todos os dias, mas tem que ter um dia que você dedica para Deus. Você oferece aquele dia para Deus, para orar, para meditar, para falar com Deus. No meu caso, o domingo é meu dia de meditação. Eu terminei essa palavra, era 1 e pouco da tarde, e comecei cedo. Até estava falando aqui com o meu irmão, que eu caí na bobagem de tirar um cochilo. Almocei e falei, eu vou tirar um cochilinho de 20 minutos. Lá se foi 1 hora. Aí eu levantei correndo, meu Deus do céu, já são 3h15. Eu correr, tomar banho, repassar a palavra. Leve a sério isso. 4º mandamento é o dia de Quinto mandamento, versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você sabe que este é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, honra o nome do teu pai e da tua mãe. Não envergonhe o teu pai e a tua mãe na frente das pessoas, na igreja, em qualquer lugar onde você trabalha. Não envergonhe o nome da tua família, porque se você não fizer isso, se você não envergonhar, Deus vai prolongar os teus dias sobre a terra. E tem filho que não obedece pai, não obedece mãe, não faz nada em casa. Para fazer alguma coisa em casa é só matando. Não, matando não, é só batendo. 6º mandamento, versículo 13: não matarás. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Se você odiar o teu irmão, é como se você tivesse matado ele. Se você chamar o teu irmão de louco, é como você tivesse matado ele. 7º mandamento. Hoje a palavra está um pouquinho mais longa. Versículo 14, 7º mandamento: não adulterarás. Ou seja, não se prostituirás. Versículo 16, 8º mandamento. Versículo 15, perdão, 8º mandamento: não furtarás. Tem gente que acha que furtar é só quando você abre a carteira de alguém ou pega uma arma e vai lá e rouba a pessoa. Também isso é. Mas quando você trabalha numa empresa e você tem que dedicar 6, 7, 8 horas de trabalho para aquela empresa, porque você recebe para trabalhar 8 horas e você enrola, você está roubando o seu patrão. Você sabia disso? Você está roubando. Quando você engana uma pessoa, você está roubando o tempo dela, paciência, você está roubando. Não furtarás, não roubarás. Quando você faz um gato da internet, hoje, esse final de semana, lá em Boracéia, e um salve aí para os meus primos, minha família, minha irmã, meu cunhado, meus primos, os irmãos de Boracéia. Lá eles não estão conseguindo assistir pela TV, porque como que é o nome do negócio lá? Chromecast, né? Não está funcionando. Aí eu fui comprar equipamento de som para a igreja. Sexta-feira à tarde fui comprar equipamento de som, fui comprar umas coisas para a igreja. E aí aproveitei e comprei um TV Box, que ele transforma a TV antiga em Smart TV. Aí você pode acessar Facebook, Google, YouTube, para que os meus pais e minha pastora Maria e o Vicente pudessem assistir. E aí o cara pegou e disse assim para mim: olha, o valor é esse, mas se você me der, acho que era mais R$50, eu faço ele desbloquear todos os canais de TV a cabo. Aí eu disse: é o que, rapaz? Ele: você dá mais R$50, você nunca mais vai pagar a TV a cabo na vida. Eu disse: está amarrado, demônio, não vai fazer não, eu só quero que o meu pai, minha mãe, o pessoal consiga assistir. Hoje até está emprestado, a tia Irma não estava conseguindo assistir, levei lá, emprestei para poder. Irmão, é roubar. Sabia que roubar uma frase, eu não vou dizer quem, mas uma vez eu gostava muito de colocar texto no Facebook,
Aí uma pessoa que se formou comigo foi lá, pegou o texto inteiro, copiou, colocou no dela e aí marcou embaixo o nome dela. É roubo intelectual, sabia disso? Não tem problema nenhum, né, irmãos? A gente está aqui usando a palavra de Paulo, que Paulo escreveu, Espírito Santo, não tem problema nenhum. Mas citar a fonte é bom, não é verdade? Estou encerrando, mais 3 horas só. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu escravo. No caso aqui, nos dias de hoje, seria o seu funcionário, nem a sua escrava, nem o seu boi. Poderíamos colocar um carro no seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse é o 10º mandamento. Eu não aprendi assim. Ai, perdão, é mesmo. É o 17. Ai, faltou o 16, perdão, é o 9, eu pulei o 9. Ainda bem que eu tenho gente para me avisar aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não vai mentir. Não é para ser um mentiroso, não é para inventar coisa da pessoa. E aí, o 16, que é o 10º. O 17, que é o 10º. Não cobiçarás. Não vai ter inveja. Não é para ter inveja. Esses são os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos, eles são apenas a base para uma vida de santidade. É a base, é o mínimo. Mas os mandamentos estão aqui, ó. Tudo isso aqui são os mandamentos, as ordenanças, os preceitos, os juízos de quem? De Deus, que nós temos que seguir para sermos o quê? Santos, como Ele é santo. Mas tem pessoa que lê 10 livros por ano, compra livros caríssimos, livro de autoajuda, está amarrado a maior ajuda que você quer, está aqui, ó. E lê, e lê, e lê. E não lê isso aqui. Hoje eu estava falando com o irmão, essa Bíblia não está assim, todas as outras minhas? Por brincadeira não, é porque lê. Precisa conhecer, para você viver uma vida, a vida que você deseja, ela está contida aqui, Deus está ensinando aqui. Só que a gente gasta tanto tempo na internet, às vezes no Netflix, em outras coisas, mas não gasta um tempinho para poder ler a palavra de Deus. Quando lê um capítulo, é muito difícil, deixa eu ler meu livro que é mais fácil. Tem pessoas que lê um monte de livro sobre a palavra de Deus, mas não lê a Bíblia. E eu quero te dizer, os livros que são escritos, autores maravilhosos, eu reconheço, já li muitos, mas livros são a opinião das pessoas que escreveram, falando a respeito daquilo que elas acreditam que a palavra de Deus significou para eles. Mas muitos se enganam quando escrevem, e depois de um tempo ele escreve outro livro, corrigindo o erro daquele primeiro, porque mudou a cabeça. Amém, irmão? Amém, meu amado? Eu não estou dizendo para você não ler, pelo contrário, tu tem que ler. Precisa, tem coisa boa, tem literatura muito boa cristã, que nos ensinam tanto. Mas tome cuidado com o que você lê. Se qualquer coisinha estiver fora daquilo que Deus falou aqui, joga o livro fora, rasga, nem dê, nem preste para ninguém. Hoje se fala muito de cura, cultos de avivamento, culto de prosperidade, não é verdade? Mas pouco se fala sobre santidade, sobre vida com Deus. Eu me alegro porque aqui nós falamos sempre sobre vida com Deus, sempre. Irmãos, é preciso falar sobre cura? É, porque Deus cura. É preciso falar sobre prosperidade? Sim, é preciso. Sobre avivamento, ser cheio do Espírito, claro que precisa. Mas sem santidade, nenhuma destas coisas vai ser curado e depois vai para o inferno com o corpo curado, porque não teve santidade. Alcança a prosperidade e aí depois, tolo, a tua riqueza agora para que serve? Quem
disse isso? O Senhor. É preferível arrancar o olho do que com os dois ir para o inferno. Quem disse isso? O Senhor. Então que adianta a cura sem santidade? Que adianta a prosperidade sem santidade? Se depois não vai adiantar de nada, você não vai levar nada. Não adianta. E a gente insiste às vezes em achar que Deus não está vendo o que nós estamos fazendo. E Ele está vendo. E Ele está atento. Pastor, você estava falando a respeito de deuses lá no começo, mas eu tenho um testemunho de quando eu acreditava nessas coisas, eu fui curado. O meu pai, muitos anos atrás, não tantos assim, uns 20 anos, eu tinha acho que 7, 8 anos de idade. O meu pai fez uma promessa e eu tive que deixar o cabelo ficar aqui assim. Irmão, tinha o cabelo aqui assim, nas nádegas. Irmão, essa promessa do meu pai que eu tive que pagar. Ô meu pai, se você estiver me assistindo, te amo, viu? Me fez ter tantos problemas, irmãos, quando eu era pequeno. A minha irmã que deve estar me ouvindo agora também sabe quantas vezes ela foi para briga junto comigo. Porque naquela época, ir para a escola com cabelão, o diretor não deixava. Não vai entrar. Minha mãe tinha que prender meu cabelo com grampo. Aí teve que costurar um boné, porque a cabeça já é grande, com cabelão enrolado, imagina o tamanho. Não tinha boné que cabia. Aí teve que fazer um boné. E aí colocou aquele boné feito. E a minha mãe era uma excelente costureira, tem que ser reconhecido. E fez um boné, mas irmão... E aí o que acontece? Depois de um tempo eu tive que cortar aquele cabelo, fazer um rabo, pegar um trem da época. Eu acho que o trem até era Maria Fumaça naquela época. Fui daqui até o Ceará, depois fui numa cidade. Irmão, e os meus tios, primos que estão me assistindo, me compreendam, por favor, se estiverem me assistindo. E aí fui e levei. E a cura veio. Fui curado. Aí depois eu fui entender na Bíblia. Por quê? Sabe quem me curou? Foi Jesus. Por quê? Por amor. Porque Ele nos ama e Ele quer nos ver felizes, ainda que nós não reconheçamos que foi Ele que fez. Oh Deus! Foi Ele que curou. Ele viu o quanto meu pai estava sofrendo, a minha mãe estava sofrendo com aquela enfermidade, e viu o tamanho do desejo que ele... Quem é o pai que não quer ver um filho bem? E eu não tive mais aquele problema. Mas depois de uns anos, um problema semelhante àquele voltou. E aí foi quando eu tive um encontro com Deus. Porque eu não tinha aquele problema há muitos anos. E depois voltou. Irmãos, e foi terrível. E aí Jesus me curou definitivamente. E a palavra de Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Quem cura sou eu. Só há uma pessoa que tem poder para curar, é o Senhor Jesus. As pessoas mentem, enganam, falam mal umas das outras, roubam, traem, adulteram. Depois ela vem para a igreja e quer que Deus as ouça. Eu estou passando por uma luta, estou passando por um problema. Ai meu Deus, estou passando por uma dificuldade. Me ajude, Senhor, me ajude. E aí não recebe muitas vezes, depois reclama com Deus. É a igreja que não tem unção, é o pastor que a oração é fraca, é não sei o que, e começa a murmurar, porque não acontece. Só que olha o que diz o livro de Isaías, versículo 59, versículo 2. Capítulo 59 de Isaías, versículo 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não os ouça. A não ser que quando você vier pedir, você clame e diga: Senhor, eu tenho errado, Senhor, eu tenho falhado, Senhor, me perdoa. Aí Ele ouve, aí Ele atende. Aí Ele diz: meu filho, ele falha, e ele vai falhar de novo, mas eu vou perdoar de novo, porque eu tenho prazer em perdoar, eu tenho prazer em ajudar, eu tenho prazer em ver meu filho e a minha filha feliz.
Eu já vi pessoas sair para roubar. Pastor, você já viu? Já. E dizer: Deus, me ajude a não morrer. Aí rouba, quando volta para casa: obrigado Deus, o Senhor me ajudou. Vai trair a mulher: ai Deus, que ninguém descubra, que a minha esposa não saiba, que os meus filhos não saibam. Deus, passa um pano para mim aí. Já viu isso? Mas a Bíblia diz que o que? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Você sabe uma oração que eu faço para Deus? Não confiando na minha justiça nem na minha santidade, mas na misericórdia dele. Sabe que é uma oração que eu sempre faço? Senhor, a melhor coisa que tem é eu não conseguir esconder nada de ti. Porque aí é só ajoelhar e chorar mesmo, pedir: me perdoa, Senhor, de novo. A melhor coisa que tem é você não poder esconder nada de Deus. Não adianta querer enganar Deus. Está errado? Pare de fazer. E pare imediatamente. Deus não tem o culpado por inocente. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eita, culto demorado. Deus não vos chamou, 1 Tessalonicenses 4, 7, diz assim: Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus te chamou para se santificar, para transformar você, para mudar você, e eu também. Hebreus 12, 14, aliás, que eu falei lá no começo: segue a paz com todos. Ou seja, pare de briga, pare de confusão, pare de se achar, tenha paz com todo mundo. E santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer ver Deus? Quem quer ver Deus aqui? Quem quer estar com Deus na eternidade? Tem que se santificar, senão não vai ver. Ah, quando eu morrer alguém vai orar por mim? Não vai. É dado ao homem morrer uma única vez, e depois disso, juízo. Irmão, está errando, está cometendo pecado, tome cuidado. Se acontecer um acidente, uma bala perdida, já era, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, ser santo, resumindo, não é depois que morre, é enquanto se está o quê? Vivo. Se você quer ser santo, quer achar a santidade, é agora, é buscando a Deus, é fazendo a vontade de Deus, é lendo a palavra de Deus, é meditando a palavra de Deus, é parar de mentir, é parar de roubar, é parar de enganar, é parar de trair, é parar de adulterar, de se prostituir, é obedecer a Deus, é obedecer os pais, é fazer a vontade do Senhor, é agora. E aí você vai poder orar pelas pessoas e elas serem curadas. E aí você vai orar por uma pessoa que tem um problema espiritual e o demônio vai ter que sair. Porque você está se santificando, se tornando santo, sendo santo como Deus é santo. Para encerrar, é fácil ser santo, irmão? É fácil? Eu estava dizendo no começo, irmão, é uma luta. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é conquistado por força e por violência. Só vai entrar no céu quem é santo. E para entrar no céu vai ter que lutar muito aqui nessa terra. Senão não vai entrar. A porta do céu, ela é o quê? Estreito é o caminho, apertado é o caminho, estreita a porta que leva à salvação. Vai ter que, muitos tentarão entrar por ela, mas não conseguirão. Porque tem que estar com as vestes limpas para conseguir entrar. Às vezes cansa essa vida de lutar todo dia para ser santo, cansa. Às vezes, irmãos, você está lutando para fazer o que é certo e a pessoa está achando que você está fazendo errado, está falando mal nas costas. Às vezes tu está mesmo, então alguém está falando, já ouviu dizer onde a fumaça fogo? Às vezes está, e aí tem que corrigir.
Mas é duro, você está lutando, está fazendo, está santificando, e tem uma pessoa dizendo: olha lá, ó. Às vezes você está num lugar ou numa situação, por isso que a Bíblia diz: foge da aparência do mal. Mas às vezes você está numa situação, está num lugar, e aí a pessoa já, olha onde ele está andando, lá na Rua Aurora. Na Rua Aurora, na Rua Aurora, muitos anos atrás, era a rua da prostituição. Ainda bem que hoje já não é mais. Mas está passeando, às vezes o cara está lá evangelizando, tá? E a pessoa está pelas costas. É duro essa vida? Não é fácil. Mas vale a pena, Marcos? Vale a pena, Anderson? Vale a pena, Nailton? Vale a pena, Pastor Roy? Vale a pena? Vale a pena. Vai valer a pena. É difícil sim, mas é a única forma de fazer valer a pena todo o sofrimento que você passou aqui por essa terra. É ser salvo no final. É o prêmio da soberana vocação daquele que anda com Jesus. Amém, meu irmão? Eu não sei, você que está me assistindo, eu não sei você que está aqui, quais são os 10 mandamentos que você aprendeu, nem de que forma. Mas os que estão na Bíblia, e a Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... João 8,32, não é isso? A verdade é o que eu acabei de ler. Cada mandamento do jeito que está aqui. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Se você não fizer do jeito que está aqui, se você não tem feito do jeito que está aqui, comece a fazer. Se você tem achado muito engraçado muitas bobagens que houve por aí, cuidado. Busque a Deus. Fique de pé. E eu vou ler o último versículo e peço que você não se distraia. Pastor, como eu vou me santificar? João 17 responde. E ela diz: santifica-te na verdade. A minha palavra é a verdade. Como você vai se santificar? Aqui, ó. Se você não tem o hábito, irmão, de ler, leia. Irmão, cuidado com a tua rede social. Amém, meu amado? Cuidado. Cuidado com o tipo de coisa que você posta lá. Tem coisas que não tem problema na intimidade. Mas lá na rede social já não é mais intimidade, já é público. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Tem coisa que na intimidade não tem problema. Por exemplo, eu sempre falo: biquíni tem problema? Não. Na igreja não dá. Biquíni não tem problema se for na praia. Mas na rua tem. Não é verdade? Cada coisa tem o seu dia, o seu lugar certo. Então, meu amado, minha amada, tome muito cuidado. Ore para que Deus te dê sabedoria. Que às vezes a gente não peca por ação, mas peca por omissão. Não é verdade? Ou peca quando faz o outro pecar. Não é verdade? Então não peque, não faça o outro pecar. Viva uma vida de santidade, de busca. Deus conhece o teu coração, Ele te ama, amém? E quer o teu bem. Ele quer te dar o melhor, mas existem regras para receber o melhor, e estas são as regras. Estas. Denilson, quanto tempo que eu não te via, meu amado? Vanessa, siga as regras. Às vezes a gente segue as regras do homem, mas não segue as regras de Deus. Feche teus olhos. Apocalipse 22:18, eu dizia, não sei onde você aprendeu os mandamentos, mas olha o que diz Apocalipse: se alguma pessoa acrescentar a esta palavra alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida,
e também a sua parte da cidade santa. Ou seja, aquilo que você tinha direito na cidade santa, você não vai ter mais. Não ponha a tua salvação em risco. Não tire nada da palavra. Não mude a palavra. Desse jeito, então está aqui o jeito certo. Aprenda do jeito certo. Faça do jeito certo. A palavra diz que Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Pastor, eu nunca tinha ouvido os 10 mandamentos desse jeito, mas agora você ouviu. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Começa a falar. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus erros. O Senhor me ama. E eu sei que o Senhor quer o meu bem. Senhor, eu quero aprender. Eu tenho sido negligente. Eu tenho sido preguiçoso. Se caso você tem sido, diga para Deus: ah, Senhor, eu tenho lido tanta coisa, mas tenho lido pouco a Tua palavra. Isso é ser negligente. Diga para Deus: eu não quero ser. Eu quero ler, eu quero aprender. Por mais difícil que seja andar nos caminhos do Senhor, por mais difícil que seja andar em santidade, eu quero andar, porque é o único jeito, é a única maneira de agradar ao Senhor, de fazer a vontade, de estar no centro da vontade do Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Deus, as minhas falhas. Ah, Senhor, perdoa se eu tenho envergonhado o Teu nome. Senhor, se na igreja eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou outra coisa, me perdoe, Senhor, me perdoe. Perdoa o meu irmão, perdoa minha irmã, para a glória e honra do Senhor. Ajuda-nos a andar na vontade do Senhor. Eu repito, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça, há Deus de maravilhas, há Deus de poder. Às vezes é cansativo, às vezes é cansativo, eu sei. O mundo oferece tanta coisa que parece boa, e às vezes nós cedemos a ela, Senhor, mas nós não queremos mais ceder. Por favor, não deixe o meu irmão ceder, não deixe a minha irmã ceder às tentações deste mundo. Espírito do Senhor, afasta ele das más amizades, afasta ela das más amizades, das pessoas que não têm compromisso contigo, Deus. Não importa as lutas, não importa o que vão dizer, as chacotas, as gozações que farão, quando nós começarmos a andar reto, porque vão falar: ah, você está andando uma de santo, mas você não é. Mas o que importa é o que o Senhor pensa de nós, Senhor. Oh, Deus poderoso. Sim, Jesus, ajuda-nos, purifica-nos, torna-nos alvos como a neve, arranca todo o mal da nossa mente, do nosso coração, que nós sejamos um templo verdadeiro do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, Deus. Oh, glória! Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, Clamar pela a glória de Deus na nossa vida. a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, Não vai conseguir viver, não sabe viver, e onde estiver, Não importa onde formos, clamar pela a Tua glória é que nos interessa, a Deus. glória de Deus. Oh, Espírito de Deus. Seja santo como Ele é santo. Santo.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração. Te louvo de toda a minha alma. Te bendigo de todo o meu entendimento. Fala assim: Senhor, põe a mão no teu coração, se você quiser, e diga assim: Senhor, no meu coração só há espaço para o Senhor. Muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha maneira de agir, de pensar, para que eu possa agradar ao Senhor e estar no centro da tua vontade. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh glória!